Bom dia, acho que teve um problema aqui na minha internet. Tudo bem com vocês? Me perdoem aí, acho que teve um pequeno problema, não sei se vocês estão conseguindo me ouvir bem. Bom dia a todos, bom dia irmã Zilda. Se vocês estiverem conseguindo me ouvir bem, me deem um ok aqui, porque o meu vídeo aqui paralisou. Ele começou e depois paralisou. Se vocês estiverem me ouvindo bem, se vocês puderem me dar um ok aqui, ok? Mas que bom estar mais uma vez diante da palavra de Deus, diante da presença do Senhor, para ouvir dele seus propósitos, seus sonhos em nossas vidas. É fundamental que a gente sempre, todos os dias, não estão conseguindo ver melhor ou ainda está ruim. Eu acho que aqui já normalizou, pelo menos para mim, normalizou o vídeo aqui, tá certo? Então eu vou prosseguir aqui, porque eu acredito que agora o vídeo já esteja melhor. Algumas pessoas já estão dando ok aqui, então beleza. Que bom é estar diante da palavra dele, é o desafio que todos nós temos diariamente, né? Buscar a presença dele, buscar sua palavra, compreender, né, seus sonhos para as nossas vidas. E a gente faz isso quando a gente lê, quando a gente escuta a palavra de Deus. Eu quero ler para você o texto que eu coloquei agora, para nós estudarmos um pouco, pensarmos um pouco o que essa palavra nos diz. Eu quero ler para você, então nós vamos orar juntos. Marcos capítulo 10, do 1 ao 12, diz assim: Levantando-se Jesus, foi dali para o território da Judéia, além do Jordão. E outra vez as multidões se reuniram junto a ele, e de novo ele as ensinava segundo o seu costume. E aproximando-se alguns fariseus, o experimentaram perguntando-lhe: é lícito ao marido repudiar sua mulher? Vejam as perguntas que os fariseus, veja essa pergunta que os fariseus estavam fazendo a Jesus. É lícito ao marido repudiar sua mulher? Ele lhes respondeu: que vos ordenou Moisés? Uma contrapergunta fundamental para a compreensão desse texto. Que vos ordenou Moisés? Tornaram eles: Moisés permitiu lavrar carta de divórcio e repudiar. Vejam como eles usavam a lei para o seu próprio benefício. Moisés permitiu lavrar carta de divórcio e repudiar. Eles fugiram do que a lei estava dizendo, da lei inteira. Mas Jesus lhe disse: por causa da dureza do vosso coração, ele vos deixou escrito esse mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso deixará o homem ao seu pai e sua mãe e unir-se-á à sua mulher. Veja, deixará o homem a seu pai e a sua mãe e unir-se-á à sua mulher. E com sua mulher serão os dois uma só carne, de modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Em casa, voltaram os discípulos a interrogá-lo sobre este assunto. E ele lhes disse: quem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério contra aquela. E se ela repudiar seu marido e casar com outro, comete adultério. Palavras de Jesus. Eu quero orar com você, então. Mais uma vez, nós temos feito isso todas as manhãs, nós temos lido a palavra de Deus, mas também temos buscado a presença do Senhor através da oração, porque é fundamental. A oração é fundamental para as nossas vidas. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado por mais esse tempo na Tua presença. Que o Senhor, ó Deus, alimente o nosso coração, a nossa alma, ó Deus, com a sabedoria da Tua palavra, com a grandeza da Tua palavra.
Nós te pedimos, ó Deus, que os nossos corações hoje sejam mais uma vez alimentados. No nome de Jesus, fala conosco. Fala, Senhor, através desta palavra, no nome de Jesus. Amém. Bom dia a todos que chegaram também agora. Que Deus abençoe as nossas vidas e que Deus fale aos nossos corações. Então veja só, o Evangelho de Mateus, num texto, na mesma narrativa, no mesmo acontecimento histórico, veja, nós estamos nessa caminhada entre Cesareia e Jerusalém. E aqui Jesus mostra explicitamente os valores desse reino que ele estava inaugurando. Ele deixa claro, ele separa os homens dos meninos. Se vocês querem me seguir, esta é a proposta do reino. Esta é a proposta radical do reino. Se a tua mão te faz pecar, corta. Se o teu pé te faz pecar, corta-o. Se um dos teus olhos te faz pecar, arranque-o. Veja, a radicalidade desse reino que Cristo estava inaugurando, trazendo a história humana. Não é tão simples. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A proposta do reino é uma proposta clara. Não é um reino de facilidades, não é um reino de conforto. O filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. As raposas têm seus covis, as aves os seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Essa é a proposta, do reino do meu Pai, do reino de Deus, do reino que eu estou trazendo através da minha pessoa, dos meus gestos, das minhas palavras, dos valores. Não é tão simples negar-se a si mesmo. E veja, ele está mostrando ao longo desse trajeto, dessa travessia de Cesareia até Jerusalém, a sua proposta, a radicalidade deste reino. E veja, ele sai da Galileia. Mateus diz claramente isso, explicitamente isso, nesta mesma narrativa, diz assim: deixou a Galileia. Ou seja, Jesus estava se aproximando de Jerusalém. Ele estava mais próximo de Jerusalém, mais próximo de seu sacrifício na cruz. Veja, não foi um trajeto simples e cada vez mais esse trajeto se tornava difícil, psiquicamente falando, para Jesus. Por 3 vezes, Jesus disse aos seus discípulos o quanto ele sofreria nas mãos dos sacerdotes, dos escribas, e que estes o condenariam à morte e o entregariam nas mãos dos gentios. Veja, estes momentos estavam se aproximando cada vez mais de Jesus. Ele deixou a Galileia, agora ele está na Judéia. E na Judéia, os fariseus aparecem esta única vez. Esta única vez, é a única vez. Estou vendo aqui, pastora Nádia, grande honra, grande honra estar aqui. Veja só, está cada vez mais próximo de Jerusalém, do seu sacrifício. A sua alma se mistura à dor deste sacrifício que ele teria que enfrentar. Não foi fácil. E veja, ao se aproximar, ele já estava na região da Judéia, os fariseus aparecem. Uma única vez esse trajeto de Cesareia de Filipe até Jerusalém, com uma grande pergunta, com uma grande questão, e eu quero ler para você essa questão de novo, porque essa questão era uma questão muito popular no tempo de Jesus, muito popular. As pessoas comentavam a respeito, interpretavam a partir dessa questão. Eles disseram assim, eles perguntaram, os fariseus a Jesus: é lícito ao marido repudiar sua mulher? É lícito, repito mais uma vez, ao marido repudiar sua mulher? Veja, Jesus já tinha compreendido que eles estavam experimentando. Eles usavam a lei para o próprio benefício. Nós já estudamos a passagem Corbã, vocês se lembram disso? Ao invés de honrarem, ao invés de cumprirem plenamente a lei que diz claramente: honra ao teu pai, à tua mãe,
Eles diziam corbã. Eles consagravam fugindo da lei. Eles consagravam objetos, pertences, fugindo da lei. Porque a lei era clara, você tem que honrar o seu pai. Você tem que honrar a sua mãe. E aqui, mais uma vez, a gente vê a esperteza. Eles eram raposas. Por isso Jesus disse claramente, cuidado com o fermento dos fariseus. Porque eles interpretavam ao bel prazer a lei. Por isso Jesus, ao ouvir a pergunta dos fariseus, fez uma contra-pergunta. A resposta de Cristo foi uma contra-pergunta. Ele disse assim: que vos ordenou Moisés? Que vos ordenou? Veja, era costumeiro, um jogo retórico. Eles usam as expressões permitido, lícito, fugindo retoricamente do centro da questão. Cristo não, Cristo foi ao encontro desta questão. O que a lei diz? Digam para mim. Ele está desafiando os fariseus. O que a lei diz? E eu cito para você o que Deuteronômio 24 diz. Eu leio para você. Diz assim a palavra de Deus: quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que, se não achar graça em seus olhos, por nela encontrar coisa indecente, far-lhe-á uma carta de repúdio e lhe a dará na sua mão e a despedirá da sua casa. É o que diz Deuteronômio 24. Veja, eles fugiram do que a lei estava dizendo. Cristo explicitamente foi ao encontro desta lei. O que vos ordenou Moisés? Foi a contra-pergunta ao desafio, porque no fundo, eles estavam experimentando Jesus. Esta única vez em que os fariseus aparecem nessa grande caminhada de Cesareia de Filipe até Jerusalém, era experimentando Jesus. É lícito repudiar a mulher? O que a lei diz? O que vos ordenou Moisés? Por quê? E por que eu digo que essa questão era uma questão popular? Porque todos os judeus concordavam que a lei permitia ao homem divorciar-se. Todos eles concordavam, caso encontrasse nesta mulher, por exemplo, coisa indecente. E existiam no tempo de Jesus duas importantes escolas de interpretação, e que nós precisamos trazer aqui para a nossa compreensão, para a compreensão desse texto, para a gente entender qual era a astúcia daqueles fariseus, qual era a esperteza daqueles fariseus. Duas escolas de interpretação que eram famosíssimas na época de Jesus. A primeira escola, a escola rabínica de Shammai. Uma outra escola é a escola rabínica de Hilel. A escola rabínica de Shammai, diante desta questão tão popular, é lícito repudiar? É lícito o divórcio? Diante desta questão, a escola de Shammai, a escola rabínica de Shammai, insistia que essa coisa indecente da qual o texto de Deuteronômio fala, se tratava de algo moralmente vergonhoso. O adultério, por exemplo. Então, essa escola ela é uma escola mais radical. E eu até acho que Cristo se assemelha, a interpretação que Cristo faz é bem próxima à de Shammai. Mas nós vamos ver um pouco mais profundamente que a interpretação de Cristo é ainda maior. Então, Shammai, essa escola rabínica do tempo de Jesus, Shammai insistia que essa coisa indecente, da qual fala a lei em Deuteronômio 24, era, por exemplo, o adultério. Já a escola rabínica de Hilel afirmava que o divórcio era permitido por qualquer falta moral. Qualquer coisa que uma mulher fizesse poderia levar o homem a repudiá-la, a dar uma carta de divórcio por qualquer coisa que perturbasse o homem. Por exemplo, se a esposa queimasse um jantar. Imagine só você. Veja só como essa interpretação mais abrangente de Hilel trazia problemas sociais gravíssimos, inclusive para a própria mulher.
a mulher sendo violada em sua dignidade. A escola de Hilel era mais abrangente a sua interpretação. E esta interpretação se tornou comum no tempo de Jesus. As pessoas davam divórcio ao seu bel prazer. Por causa dessa interpretação mais liberal, essa interpretação mais abrangente de Hilel, qualquer coisa era motivo de divórcio, e eu acho que o nosso tempo se assemelha ao tempo de Jesus nesse quesito. Infelizmente, os nossos tempos contemporâneos, em se tratando de casamento, família, das implicações dessa decisão importante, porque o casamento é uma decisão importante que o homem e a mulher fazem. Uma decisão importante que o homem e a mulher fazem diante de Deus, diante de testemunhas, diante das próprias famílias envolvidas. Hoje, ao bel prazer, as pessoas entregam suas cartas, assinam suas cartas de divórcio, por qualquer motivo. Gente, eu estou dizendo, eu tenho poucos anos de ministério pastoral, poucos anos, 11 anos, vou fazer 12 anos agora de ministério pastoral, mas nesses poucos anos, 12 anos, quantos motivos fúteis, frívolos, eu já observei, já vi, e que levaram à destruição de um casamento, ao divórcio. Muito triste na vida pastoral ver isso acontecendo, muito triste ver isso no interior das igrejas, divórcios acontecendo ao bel prazer dos desejos humanos, das vontades humanas, sem o respeito devido ao mandamento de Deus, à lei de Deus. Veja, Cristo não fugiu da lei, foi ao encontro da lei, só que veja, ele quis interpretá-la. Os fariseus fugiram da lei, citaram parte da lei, citaram aquilo que era bom para os ouvidos. Pode dar a carta, pode repudiar, pode permitir a carta de divórcio, pode lavrar a carta. Eles pegaram a parte que lhes interessava da lei. Eles não citaram a lei totalmente. Cristo foi ao encontro da lei inteira. O que Moisés ordenou? Vamos interpretar o que Moisés ordenou. E em Mateus isso torna muito mais claro ainda. Por favor, faça a leitura depois desse devocional, que ele é muito curto aqui, mas faça a leitura de Mateus 19, do 3 ao 12. Eu quero citar parte desse texto, mas leia inteiro, depois que você, em algum momento do dia que você puder. Diz assim: disse-lhes ele, Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas ao princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de fornicação, pecado sexual, e casar com outra, comete adultério. Então ele comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Veja como Cristo vai protegendo as mulheres, que estavam sendo vilipendiadas em sua dignidade, machucadas em sua dignidade. E isso é um problema. Cristo protege socialmente essas mulheres que estavam sofrendo o escárnio de uma interpretação liberal, abrangente da escola de Hilel. E veja, Jesus vai ao encontro desta lei, não cita parte dela. Ele aceitou a lei inteira, mas reivindicou o direito de interpretá-la. Ele disse sim, por causa da dureza do vosso coração. Deus reconheceu por meio de Moisés que as pessoas estavam vivendo em franca violação das ordenanças de Deus. Por isso essa provisão, uma provisão que era expressão do julgamento de Deus, num esforço por causa dessa violação, dessa franca violação das leis de Deus, para controlar as consequências do pecado, controlar as consequências, prevenindo o homem e a mulher envolvidos de coisas piores. Por isso foi dada ao homem essa concessão. Mas veja, ele cita o início, ele cita a criação, ele cita Gênesis 1, Gênesis 2. Ele sai
dessa provisão para o ideal, dessa concessão para o ideal. O que realmente importa, como nós devemos ler, né? Ele desvia a orientação inteira da conversa para o ideal. O que o casamento é, de acordo com a Escritura? O que é a união de um homem e de uma mulher, segundo a Escritura, segundo a criação? Nesse sábado eu tive a oportunidade de fazer mais um casamento. Um casamento muito lindo, de pessoas muito especiais. E eu preguei sobre Gênesis 1 e 2, porque é impossível não olharmos para este texto, Gênesis 1 e 2, e não sermos alimentados pela grandeza do que Deus pensa a respeito da união do homem e da mulher. O próprio Deus disse, diante de toda a criação, veja, Ele criou todas as coisas. Ele disse, haja luz. E houve luz, haja firmamento que divida as águas. E ele fez o firmamento, os céus, chamou o firmamento de céus. Que haja os luzeiros no firmamento, fazendo separação das estações, dos meses, dos dias. Sim, toda a criação foi feita pela voz, pelo comando de Deus. Haja firmamento, haja separação, né, entre as águas, ajuntem-se as águas num só lugar, apareça a terra seca, que a terra seca produza relva, que a terra seca produza árvores frutíferas, toda a criação sendo milimetricamente construída, projetada, arquitetada, e Deus dizendo, isso é muito bom, tudo isso é muito bom, tudo isso é muito bom, vocês se lembram disso? Até que em um momento, Deus disse assim, ao olhar para o homem, não é bom que o homem esteja só. Não é bom que o homem esteja só. O primeiro não bom da criação foi a percepção teológica, porque de Deus. A percepção de Deus em relação à solidão do homem. O único não bom da criação foi essa solidão percebida pelo próprio Criador. Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora idônea. E veja essa expressão auxiliadora, Ezer, no hebraico, foi inclusive referida ao próprio Deus pelo salmista. Você é o meu Ezer, sim, o meu sustentador, sim, o meu auxiliador, a minha provisão. Então veja, far-lhe-ei uma mulher, uma auxiliadora, que seja ombro, para que você também seja ombro, em que ambos sejam ombros, em que ambos se sustentem, em que ambos se auxiliem. Nenhuma inferioridade nessa expressão. Se fosse uma expressão que marcasse inferioridade, o salmista estaria dizendo que Deus é inferior, mas não. Deus providencia uma mulher. Você é osso dos meus ossos, carne da minha carne, são as palavras do homem ao ver a mulher. Veja, há uma igualdade ontológica, uma igualdade no ser entre o homem e a mulher. Deus fez o homem cair num pesado sono, tirou uma costela, nada da cabeça, dos pés, né? Como diz Pedro Lombardo, sim, o grande escolástico do século XII, né? Dizendo assim, veja, não tirou da cabeça nem dos pés, por quê? Para que ela não fosse dominadora, nem escrava, mas da costela. Há uma igualdade, homem e mulher, para se unirem, tornando-se ambos uma só carne. Veja a beleza de toda a criação. Jesus aponta para essa criação, faz o homem cair em pesado sono e da costela faz uma mulher. Ambos se tornam uma só carne. Por isso, deixará o homem pai e mãe. Veja, há união, há relacionamento mais forte do que do pai, da mãe, em relação ao seu próprio filho. Irmãos, todos nós sabemos, irmãos e irmãs, todos nós sabemos que esse afeto é o mais forte afeto dos pais em relação aos filhos. Mas a Bíblia diz, veja, a Bíblia pensa na continuidade do cosmos, da criação inteira, do gênero humano inteiro. Sim,
Então deixará o homem o seu pai e sua mãe, tornando-se com ela uma só carne. Veja, Jesus aponta os olhos de seus contemporâneos para a criação. O que uniu o homem, o que Deus uniu, que o homem não separe. Por quê? Porque a união do homem e da mulher, tornarem-se uma só carne, essa união que é sexual, mística, religiosa, divina, porque o casamento é o envolvimento dos corpos, das almas, dos corações, das vidas, dos sonhos, tudo isso é a união, tudo isso é o casamento. O que Deus uniu, não separe o homem. A carta de divórcio é uma coisa tão fria. Foi concedida por causa da frieza, da dureza, para impedir consequências piores. Mas Jesus aponta os nossos olhos para a criação. Que o homem tenha respeito pela mulher, pela varoa, e que a mulher da mesma forma tenha respeito pelo homem, que tornem-se ambos uma só carne, essa unidade mais forte do que a unidade entre os pais e os filhos. O casamento é essa união. Que Deus abençoe os casamentos aqui nesta manhã representados, que os nossos olhos sejam sempre apontados para a beleza da criação. O homem deixa seu pai, deixa sua mãe, torna-se com a mulher uma só carne, fazendo uma nova família, construindo uma nova família, para a procriação, para o amor, para a alegria, para o sorriso, para as festas, para essa unidade, que os casamentos não sejam mais pisados, porque os nossos casamentos, infelizmente, têm sido pisados pelos desvalores desse tempo. As pessoas assinam cartas de divórcio como se estivessem assinando um documento de banco. Não, nós não podemos considerar o casamento um contrato de cartório. O casamento é a união de corpos, de corações, de sonhos, de projetos. É a união sexual, mais corporal, física, psíquica, emocional, sim, de projetos, de missão. É essa união, é essa unidade que não pode ser quebrada. Quantos filhos, infelizmente, sofrem a amargura do divórcio, da separação de seus pais. Que a igreja seja o exemplo da unidade, que a igreja seja o exemplo do casamento, da união, da família. Sim, que a igreja seja a proclamação desse amor tão grande, desse afeto, o maior dos afetos, a união do homem e da mulher. Que Deus abençoe as nossas vidas. O tempo da gente é tão reduzido, gostaria de falar tantas coisas, mas vou ver se eu separo depois um outro momento para continuar falando sobre esse texto incrível aqui de Marcos capítulo 10. Deus nos abençoe no nome de Jesus. Senhor, muito obrigado por mais uma manhã na Tua presença. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor abençoe os nossos corações, que o Senhor abençoe as nossas vidas, que o Senhor abençoe os nossos casamentos, no nome de Jesus. Amém. Eu peço perdão porque passei aqui 2 minutos,